Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o missionário irmão Raimundo Oliveira. Nessa tarde eu quero compartilhar com vocês um testemunho de uma visão o qual o Senhor me deu esses dias atrás, e só hoje que estou aqui para compartilhar e gravar o vídeo para vocês. Uma visão em que o Senhor Jesus me mostra muitas almas presas nas cadeias eternas do inferno. Mas primeiro eu quero aqui compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra em Salmos 142. Salmos de número 142. A partir do versículo 4. A partir do versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. O verso 5. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Verso 7. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome, Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Meus irmãos, a palavra do Senhor nessa tarde está aqui em Salmos 42. Quando Davi escreve esse Salmos 42, é um episódio que acontece lá em 1 Samuel capítulo 24, onde Davi é perseguido pelo rei Saul. Davi é perseguido por Saul. O rei Saul quer de todo jeito matar Davi. A Bíblia diz que Davi ele foge para o deserto. Nesse momento do Salmo 142 aqui, ele escreve esses salmos, ele preso dentro da caverna, preso ali, correndo, se escondendo dos seus perseguidores, do exército de Saul. Então, meus queridos, quando Davi começa a se destacar, Deus começa a honrar Davi, isso cria um ciúme no coração de Saul. E Saul procura Davi para tirar a sua vida. E Davi, de dentro da caverna, ele clama ao Senhor dizendo, tira minha alma da prisão. A pergunta é, que prisão? Qual era a prisão que Davi estava naquele momento? É muito normal, meus amados, nós passarmos por perseguições e nós não vê mais nenhuma saída, ou seja, nós acaba muitas das vezes pensando que Deus até nos abandonou e nós começamos a questionar Deus dizendo, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu essas coisas? Mas muitas das vezes é para honrar você. Deus permite você estar no deserto, que é para Ele honrar a sua fé, para Ele te colocar num patamar mais alto na tua vida espiritual. Só que Davi não estava de uma forma coerente para ele. Davi estava fazendo a vontade de Deus, Davi estava ali aliançado com Deus, mas só que o diabo entra no coração de Saul e manda perseguir, e começa a perseguir Davi pelo deserto. A Bíblia diz que ele foge para o deserto, se acomoda, se esconde dentro de uma caverna. E quando Saul chega com seu exército, ele rodeia toda a caverna, Davi está lá dentro com seus homens.
Só que aí naquele momento Deus manda um escape para Davi. Um mensageiro chega para Saul e diz: olha, os filisteus eles invadiram Jerusalém, eles invadiram a cidade. Então Saul naquele momento deixa de perseguir Davi e vai para a cidade de Jerusalém. Então ali o Senhor Jesus providenciou um escape a Davi. Glória a Jesus. É por isso que Davi diz: a minha alma está angustiada, né? Tira a minha alma da prisão, para que eu possa louvar o teu nome. Então Davi não conseguia adorar a Deus no meio da guerra, no meio da adversidade. Ele estava na caverna escondido porque a ameaça era grande e era real. Mas eu quero dizer uma coisa para você: talvez, meu amado, você esteja nessa mesma situação, dentro de um calabouço, dentro de um poço profundo, que você não vê solução para o teu problema. Mas eu quero dizer que na hora certa o Senhor Jesus vai enviar, aleluia, o resgate. Ele vai enviar ali alguém para te socorrer, ou até mesmo, ele pode até enviar um anjo, mas ele vai te socorrer no momento certo, porque ele é Deus das nossas vidas, amém? Então, meus amados, eu quero contar um testemunho rápido. O Senhor Deus me deu uma visão numa madrugada de oração, que eu estava em oração, e naquele momento eu me encontrava numa estrada, como se fosse uma estrada, e eu estava andando sobre essa estrada. Só que com pouca, ali na minha frente, no meio daquela estrada, a terra começa a ficar toda fofa, começa a fofar a terra começa a fofar, e é uma coisa muito grande, é um espaço muito grande. Não era mais só a própria rua que eu estava ali, era toda aquela expansão. Eu percebo que aparece grades de aço, grades dessa maneira assim, muitas grades no chão. E eu observo aquilo porque não era uma e nem duas, era milhões, era milhares de grades. E quando eu me aproximo daquelas grades, meus amados, que eu olho, havia os buracos, havia sim esses buracos da grade, como se eu estivesse pisando em cima. E quando eu olho, observo aquilo dali, sai de dentro das grades muitas mãos humanas, muitas mãos dessa maneira, pedindo socorro, tá? Pedindo socorro, só aparecia daqui para fora. E eu vendo aqueles milhares de mãos pedindo socorro ali. E o Espírito Santo me deu a interpretação da visão. O Espírito Santo me disse: meu servo, quantas almas estão presas por Satanás no mundo espiritual? Quantas almas estão já sofrendo no mundo espiritual, presas pelo engano de Satanás, pelo engano desse mundo? É por isso que a Bíblia diz, meus queridos, que tudo nesse mundo é passageiro. E quantas pessoas elas estão, nesse momento, aqui que eu estou gravando esse vídeo, elas estão presas em alguma coisa que não leva elas a lugar nenhum. Porque a Bíblia diz que este mundo é passageiro, tudo aqui é consciência da carne e dos olhos do homem. Nada disso aqui permanece, é a palavra de Deus que permanece. E Satanás está colocando as almas em uma prisão. O Espírito Santo me revelou dizendo: meu servo, está vendo? Isso aqui são muitas almas, são várias almas que estão presas lá na eternidade. Estão presas com as coisas desse mundo. Satanás, o inimigo da igreja, o inimigo do povo de Deus, tem prendido as suas almas nessas cisternas, aleluia, no centro da terra. E essas pessoas, elas não têm força de sair daí. Essas pessoas estão presas aí. Aleluia. Então, meus amados, eu quero dizer uma coisa para você. Você que é pregador do Evangelho, você que é cantor, você que canta, você que prega a palavra do Senhor, seja de que forma for. Aleluia. Volte a tua mente para as almas. Aleluia, você precisa pedir para que Deus venha resgatar essas almas, venha a resgatar essas almas, porque tem muitas pessoas que estão presas no engano desse mundo, estão presas por causa de uma coisa que fizeram, por causa de um pacto que fizeram com as trevas. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele se revelou para desfazer as obras de Satanás. E o Senhor só vai desfazer as obras de Satanás através da sua igreja. Então a igreja, se você é igreja, toma uma posição agora e vai atrás das almas que estão presas, aleluia, em cadeias eternas no mundo espiritual. Você pode ver, você prega para alguém, você canta um louvor para alguém, a pessoa ouve, tem até vontade de aceitar a Jesus, de vir para o lado de cá, mas não tem mais força. Você vê
entender que tem uma coisa que está prendendo elas. Então, as almas dessas pessoas estão presas ali no calabouço, e ali o Senhor me mostrou, meus amados, no centro da terra, milhões de cadeias, milhões de prisões ali, almas presas ali dentro. Louvado seja Deus para sempre. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus venha levantar uma nação, venha levantar uma igreja pura e poderosa para resgatar essas almas das garras do inimigo. Louvado seja Deus, porque o diabo não está brincando de ser diabo, meu irmão. O diabo não está brincando de ser demônio, não. Tantos quanto ele puder prender, ele vai prender. E o salmista Davi, aqui onde eu li, no 142, ele diz assim: tira a minha alma da prisão. Quantas pessoas nesse momento agora em que nós estamos aqui vendo esse vídeo, gravando esse vídeo, quantas pessoas nesse momento estão com as suas almas presas, aleluia, nas coisas desse mundo, almas presas na política, almas presas no dinheiro, almas presas nos seus afazeres particulares. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que você vá lá e pregue a palavra, que você vá lá e resgate, para que o Senhor salve essas almas, tire de dentro desse calabouço que o diabo tem colocado. Então o Senhor Jesus conta comigo, o Senhor Jesus conta comigo e com você, meu amado, para resgatar as almas, levar a palavra do Senhor, levar essa palavra. A Bíblia diz que se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Então não perca tempo, meu querido, igreja do Senhor, você que é servo, não perca mais tempo, prega a palavra do Senhor, pega a palavra, vai nos becos e valados, fala da palavra do Senhor, expõe o caminho, aleluia, e diga que Jesus salva, liberta e leva o homem para o céu. Louvado seja Deus. Então, meu querido, o salmista Davi, ele sentiu a sua alma presa. Por quê? Porque ele sentiu numa prisão, meu irmão. Hoje, quantas pessoas não estão nessa mesma situação aqui? Isso aqui chama-se depressão, louvado seja Deus. Era só a psicologia de Davi. Era só a psicologia de Davi que estava presa, a sua alma estava presa. Por quê? Por causa das perseguições. E hoje, quantas almas estão presas também? No mundo espiritual, estão presas lá. E a visão está clara. O Espírito Santo me disse: meu servo, quantas almas estão presas nas cadeias eternas que o diabo tem colocado? Presas por causa do dinheiro, presa por causa da sua arrogância, presa por causa da sua religiosidade, presa por causa da política, presa por muitas coisas. Então o diabo usa as coisas dessa terra para prender as almas, para que essas pessoas partam para a eternidade sem Deus. Então, meu querido, é hora de você se levantar como igreja.